A paz do Senhor a todos. Nesta oportunidade, venho para conversarmos sobre mais uma lição das lições bíblicas da Battle Dominical, deste quarto trimestre de 2025, cujo tema trimestral é Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. A lição desta semana é a lição 10, Pedro. Deus transforma impulsos em missão, que será ministrada no próximo domingo, dia 7 de dezembro. O texto áureo nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A verdade aplicada nos declara que o Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas, para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Os objetivos da lição são: primeiro, conhecer a origem de Pedro; segundo, reconhecer o poder transformador do Evangelho; e terceiro, ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. Os textos de referência se encontram em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 15, e 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Eu sou o evangelista Adriano Fortes, e este é o canal Palavras que Edificam. Como disse, estou aqui para conversarmos sobre mais uma lição das lições bíblicas da Battle Dominical. Analisando a lição, vemos que desde o chamado de Jesus para segui-lo, Pedro passou de um homem impulsivo e frágil a um discípulo profundamente transformado, fazendo parte do círculo mais íntimo do Mestre, graças ao seu relacionamento com Cristo. Vamos ao primeiro tópico: a origem de Pedro. Pedro, como um diamante bruto, foi moldado por Jesus, transformado de impulsivo a discípulo maduro, tornando-se um exemplo vivo da nova criatura que Deus realiza naqueles que creem e se rendem ao seu agir, conforme 2 Coríntios 5,17. O ponto de partida é claro: Jesus muda histórias. Vemos que, como revela João, Pedro era de Betsaida, uma vila da Galileia, onde trabalhava como pescador com seu irmão André. Antes do encontro com Cristo, seu nome original era Simão. Após o encontro, passou a ser chamado também de Cefas. Tanto Simão quanto Pedro ou Cefas têm um significado profundo. Simão vem do hebraico e significa aquele que ouve, ouvinte obediente. Isso nos mostra que, antes de ser firme, Pedro precisou aprender a ouvir. Já Pedro, do grego Petros, e Cefas, do aramaico, ambos significam pedra ou rocha. Jesus deu-lhe este nome para indicar a transformação que operaria em sua vida, de alguém estável para alguém firme, maduro e confiável, uma coluna para a igreja. A união dos nomes, Simão Pedro, revela todo o processo de transformação, de simples ouvinte para ouvinte obediente, de instável para firme, de pescador comum para pregador e ganhador de almas. Quando Jesus o chama de Cefas em João 1,42, ele está declarando: eu vejo em você o que ainda não existe, mas que eu vou transformar. Ele estava dando a Simão um novo propósito e uma nova identidade. Mesmo sem preparo humano, Pedro permitiu que Deus transformasse sua vida, mostrando que, quando atendemos ao chamado de Cristo, nosso pequeno começo pode gerar um grande impacto. No reino, basta crescermos no conhecimento, na fé e na graça do Senhor todos os dias. A seguir, temos o ponto 1.2. Vamos mergulhar em um momento crucial da vida do apóstolo Pedro, extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 32 e 33. Em uma conversa que revela tanto a fragilidade humana quanto a infinita graça divina, Jesus se volta para Pedro e diz palavras que ecoam até os dias de hoje: e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esta declaração de Jesus nos ensina uma verdade profunda e libertadora. Caminhar ao lado de Jesus não é necessariamente o mesmo que ser completamente transformado por ele. Pedro era a prova viva disso. Ele andou sobre as águas, testemunhou a multiplicação dos pães, ouviu diretamente do Mestre os sermões mais poderosos e declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo assim, Jesus aponta para uma conversão futura, um aprofundamento em sua transformação. Isso nos mostra que a conversão não é apenas um evento único, um instante decisivo, mas um processo contínuo de rendição, onde permitimos que Cristo, dia após dia, molde nosso caráter,
cure nossas feridas e alinhe nosso coração ao dele. A jornada de Pedro é um espelho para a nossa. Ele, que era conhecido por sua impulsividade, seu orgulho e uma insegurança mascarada de autoconfiança, foi pacientemente trabalhado pelo Senhor. Cada queda, cada falha, foi uma oportunidade para que o oleiro o moldasse. Após a negação e o arrependimento, vemos surgir um novo Pedro no dia de Pentecostes, um líder ousado, cheio do poder do Espírito Santo, cuja pregação levou milhares à conversão. A transformação o qualificou para a sua missão. Assim também acontece conosco. Jesus não nos descarta por causa de nossas fraquezas e inconstâncias. Pelo contrário, Ele enxerga além de quem somos agora e vê o potencial glorioso de quem podemos nos tornar nele. Ele nos ama em nosso estado atual, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. A verdadeira conversão, impulsionada pelo Espírito Santo, inevitavelmente produz mudança, e essa mudança se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Essa maturidade espiritual nos capacita a cumprir a segunda parte da ordem de Jesus: fortalece os teus irmãos. Quando somos transformados, nossa experiência se torna uma fonte de encorajamento para outros que estão na caminhada. Nossa vida consistente, moldada pela mão de Cristo, nos firma como verdadeiros discípulos e servidores, prontos para apoiar, edificar e amar aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Este é o ciclo virtuoso do reino. Somos transformados para transformar e fortalecidos para fortalecer. No próximo ponto, veremos em detalhe a dolorosa negação de Pedro e o seu subsequente arrependimento. Que a palavra de hoje encontre um lugar fértil em seu coração. Reflita sobre como Deus está moldando você e como sua transformação pode ser um instrumento de bênção para outros. Vamos explorar a negação e restauração de Pedro, um momento de profunda reflexão na sua jornada. Pedro, com toda a sua convicção, prometeu uma fidelidade inabalável a Jesus, mas, no calor da pressão, acabou por negá-lo 3 vezes. Este foi um fracasso avassalador, um momento de profunda dor e vergonha para o apóstolo, mas, felizmente, não foi o fim da sua história. Quando Jesus ressuscitou, ele poderia ter ignorado a falha de Pedro, mas escolheu confrontá-la com amor e graça. Ele foi ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Para cada negação, uma pergunta de reafirmação: Simão, tu me amas? Cada resposta afirmativa de Pedro foi um passo em direção à cura, à reconciliação e a um propósito renovado. A resposta de Jesus a cada declaração de amor não foi apenas um abraço emocional, mas um chamado à responsabilidade. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Isso nos ensina que a verdadeira restauração não é apenas um sentimento, ela nos reposiciona no serviço ativo para o reino. Na terceira pergunta, a Bíblia relata que Pedro se entristeceu. Talvez a dor da sua falha tenha vindo à tona com força, mas a sua declaração final foi de total entrega: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E essa é a essência da nossa relação com Cristo. Ele conhece o nosso coração por completo, vê as nossas quedas, as nossas fraquezas e, ainda assim, reconhece o nosso amor sincero. A Bíblia nos mostra repetidamente que, quando caímos, o Senhor não nos descarta. Pelo contrário, Ele nos chama de volta, nos cura e nos devolve ao nosso propósito. Em Cristo, a queda nunca é a palavra final, é sempre a oportunidade para um recomeço, o início de uma vida restaurada em seu poder. A restauração de Pedro nos revela 3 lições poderosas que ecoam até hoje. A primeira lição é que Jesus não desiste de quem caiu, mesmo após Pedro negar o Mestre 3 vezes. O Cristo ressuscitado o procurou intencionalmente para restaurá-lo. Isso demonstra de forma clara que o nosso fracasso não determina o nosso fim, desde que haja um arrependimento genuíno em nosso coração. A graça de Deus é maior que a nossa maior falha. A segunda lição é que o amor verdadeiro gera responsabilidade. A cada vez que Pedro afirmava, eu te amo, Jesus respondia ampliando a sua missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Amar a Cristo não é apenas uma declaração verbal, mas um compromisso ativo de cuidar do próximo. Significa servir, proteger e alimentar espiritualmente as vidas que Ele nos confia. O amor, no reino de Deus, não é um discurso vazio,
É ação concreta e sacrificial. Por fim, a terceira lição é que Jesus conhece profundamente o coração humano. Quando Pedro, entristecido, disse: "Tu sabes tudo", ele estava reconhecendo a onisciência de Cristo. Jesus vê além das nossas palavras e ações. Ele conhece as nossas intenções mais profundas, as nossas lutas secretas e as nossas fraquezas. E, mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda nos chama para participar da sua obra. A história de Pedro é a prova definitiva de que Deus tem o poder de transformar as nossas quedas em novos começos e os nossos erros em novos e poderosos chamados. Quem ama a Cristo de verdade aceita ser moldado e enviado por Ele, reconhecendo que a conversão deve provocar mudanças reais e visíveis na vida do convertido. Em seguida, veremos o segundo tópico, de Simão a Pedro. Um tema que nos ensina sobre a graça e o propósito de Deus em nossas vidas. Este segundo tópico da nossa série aborda o início desse processo, revelando uma verdade poderosa. Deus não seleciona os que já estão prontos, mas sim aqueles que demonstram um coração disposto a serem moldados por Ele. Pedro, originalmente conhecido como Simão, era um homem de origens humildes, um pescador, imerso em uma vida comum, marcada por suas limitações, impulsos e fragilidades humanas. Se olhássemos para ele com olhos meramente humanos, seria difícil imaginá-lo como a figura monumental que viria a ser. Um pilar capaz de influenciar multidões e sustentar a igreja em seus primeiros e turbulentos dias. Contudo, Jesus, com sua visão divina, enxergou em Simão um potencial que ninguém mais conseguia ver. Assim como uma pedra bruta precisa ser cuidadosamente lapidada para revelar sua beleza interior, Simão precisava passar por um intenso processo de aperfeiçoamento para se tornar Pedro, a rocha. O primeiro ponto que vamos explorar dentro deste tema é justamente esse processo, sendo aperfeiçoado. Ao observarmos a trajetória de Pedro nos evangelhos, notamos que ele atravessou fases cruciais de crescimento. No início, ele era Simão, o homem impetuoso e precipitado. Sua impulsividade era tão grande que, no calor do momento, ele foi capaz de sacar uma espada e ferir o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha de Malco. Ele era o tipo de pessoa que falava antes de pensar e reagia antes de refletir. No entanto, Jesus não se deteve em seu comportamento momentâneo. Ele olhou para além das reações humanas e viu o potencial escondido. Cristo sabia que aquele Simão barulhento e impulsivo poderia, pela sua graça, se transformar em Pedro, a pedra firme, o líder forjado no fogo da experiência e capacitado pela ação do Espírito Santo. O aperfeiçoamento de Pedro não foi um caminho linear e sem obstáculos. Pelo contrário, sua jornada incluiu erros dolorosos, quedas profundas e até mesmo a negação de seu mestre. Mas a beleza do Evangelho está no fato de que Jesus nunca desistiu dele. A cena da restauração de Pedro após a ressurreição é um dos momentos mais tocantes das Escrituras. Quando Cristo, à beira do mar, pergunta 3 vezes: "Simão, tu me amas?" E ele não estava apenas buscando uma afirmação, mas promovendo um profundo processo de cura e renovação. Este confronto amoroso mostra que a verdadeira transformação passa pelo reconhecimento da falha, pela cura da alma e pela renovação do propósito. Passo a passo, Pedro foi moldado, aprendendo lições vitais sobre humildade, perseverança, dependência total de Deus e a verdadeira coragem que vem da fé, e não da autoconfiança. Essa jornada nos revela uma verdade fundamental sobre o discipulado. Ele não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo. Assim como Pedro, cada um de nós é chamado a deixar o velho Simão para trás, permitindo que Cristo forme em nós um novo caráter, mais semelhante ao dele. Este processo pode, por vezes, envolver podas dolorosas, lágrimas de arrependimento e momentos de frustração. Contudo, são exatamente essas experiências que nos conduzem ao crescimento, à maturidade espiritual e à descoberta do nosso propósito divino. Deus nos aperfeiçoa enquanto caminhamos com Ele, usando cada circunstância para nos moldar. Portanto,
A história de Pedro serve como um poderoso lembrete para todos nós. Não importa o quão imperfeitos nos sintamos, o quão distantes do ideal nós estejamos, Jesus vê além das nossas falhas e limitações. Ele é o especialista em transformar Simões em Pedros. Ele investe naqueles que estão dispostos a serem moldados em suas mãos. E o mesmo Cristo que encontrou, chamou e restaurou Pedro, continua, ainda hoje, lapidando vidas, transformando fragilidades em fortalezas e preparando cada um de nós para sermos instrumentos úteis e valiosos em seu reino. Que possamos nos entregar a esse processo com um coração aberto e disposto. Em Cesareia de Filipe, testemunhamos um momento crucial na jornada de Pedro e dos discípulos. Enquanto a multidão especulava sobre a identidade de Jesus com opiniões humanas, algumas até honrosas, mas todas limitadas, Pedro se destaca. Ele, que ainda estava em seu processo de transformação, é usado por Deus de uma maneira poderosa, recebendo uma revelação diretamente do Pai. Diante da pergunta de Jesus, "E vós, quem dizeis que eu sou?", Pedro responde com uma clareza divina, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A princípio, ele poderia ter pensado que essa era apenas sua própria impressão, um pensamento que surgiu de sua convivência com o Mestre. No entanto, o próprio Cristo confirma a origem celestial daquela declaração, afirmando que não foram carne e sangue que lhe revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Esse episódio foi um marco decisivo. A confissão de Pedro mostra que a verdadeira fé não nasce de impressões populares ou do raciocínio humano, mas de uma revelação divina que transcende a nossa compreensão. Ao declarar quem Jesus realmente era, Pedro rompeu com a superficialidade das opiniões e assumiu publicamente uma fé fundamentada na verdade eterna. Sua confissão era uma declaração poderosa de que somente o Messias, o Senhor, traz vida, autoridade e salvação. Essa revelação moldou toda a sua caminhada e nos ensina uma lição fundamental. Para qualquer discípulo, o conhecimento profundo de Cristo não é fruto apenas de estudos, mas de uma intimidade genuína com Deus. Hoje, essa mesma verdade nos desafia a refletir. Quem Jesus é para nós? Que a nossa resposta não se baseie na opinião geral, mas na revelação que transforma o coração e alicerça nossa vida na rocha, que é o Filho de Deus. Após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, vemos um Pedro completamente transformado. Aquele homem antes tão impulsivo e inseguro surge como uma figura de autoridade espiritual inabalável. No dia de Pentecostes, ele se levanta e, com uma ousadia impressionante, prega uma mensagem simples, mas profundamente evangelística, centrada na vida, morte e ressurreição de Cristo. Aquela não era apenas uma demonstração de eloquência. A palavra pregada por Pedro estava ungida pela graça de Deus, e por meio da ação do Espírito Santo, penetrou os corações de tal forma que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Era o poder de Deus operando através de um homem que se rendeu completamente à sua vontade. Como destaca o pastor Maurício Ferreira, Pedro emerge como um verdadeiro líder porque ele não era mais o mesmo. O fogo do Pentecostes havia transformado seu interior. O homem medroso tornou-se corajoso. Aquele que negou, agora declarava publicamente sua fé. O que fugiu, agora enfrentava o sinédrio com a convicção de que não poderia deixar de falar do que tinha visto e ouvido. Essa transformação o capacitou de maneira tão extraordinária que até mesmo sua sombra era usada por Deus para realizar curas. E esta é a grande mensagem. Para nós, o mesmo Espírito que transformou Pedro continua agindo e transformando vidas hoje. Quando alguém se coloca nas mãos de Deus com um coração sincero e uma busca profunda, Ele capacita, levanta e transforma essa pessoa em um servo poderoso para a sua glória. Assim como naquela época, Deus continua a fazer do fraco um valente e do improvável, um líder cheio de autoridade espiritual, demonstrando que o poder não está em nós, mas nele. Meus irmãos, o tópico 3 de Pescador a Apóstolo.
Aqui com Pedro, vamos aprender que quem se dispõe a seguir Jesus não precisa ser perfeito, mas sim moldável. Ele deixou suas redes, sua vida comum, para atender ao chamado do Mestre, ainda que carregasse impulsividade, fragilidades e erros profundos, como a própria negação. Contudo, o olhar de Cristo não parou em suas quedas, mas no potencial da graça. Após a ressurreição, Jesus não apenas o restaurou, mas o comissionou. Apacenta as minhas ovelhas. Isso revela que o Senhor transforma falhas em testemunho, fraquezas em força e discípulos comuns em líderes, úteis no reino. Pedro é prova de que a restauração de Deus não apenas nos levanta, mas nos envia. O 3.1 que destaca Pedro dando alguns passos sobre as águas. E neste episódio de Pedro andando sobre as águas, revela, de forma vívida, a dinâmica entre fé e medo na jornada do discípulo. Ao ver Jesus vindo sobre o mar, Pedro ousa pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Esse pedido mostra seu coração corajoso e desejoso de estar perto de Cristo, mesmo que isso significasse pisar no impossível. Enquanto mantém os olhos fixos em Jesus, Pedro vence as ondas, supera a lógica natural e caminha sobre aquilo que deveria afogá-lo. Champlin lembra que, no conflito entre a fé e a vista, muitas vezes a vista vence. Foi exatamente isso o que aconteceu, quando Pedro desviou o olhar do Mestre e passou a observar o vento forte. O medo tomou conta e ele começou a afundar. Sua experiência como pescador não pôde salvá-lo. Sua habilidade natural não foi suficiente apenas. Jesus poderia sustentá-lo naquela tempestade. Esse momento nos ensina que a fé não ignora as circunstâncias, mas escolhe olhar além delas. Enquanto a fé governa, caminhamos. Quando o medo assume, afundamos. Contudo, mesmo quando falhamos, Pedro nos mostra o caminho, clamar pelo socorro do Senhor. O grito, "Salva-me, Senhor!", foi suficiente para que a mão de Cristo imediatamente o levantasse. Assim, o episódio não é apenas sobre a fraqueza de Pedro, mas sobre a fidelidade de Jesus. Ele é aquele que nos chama para o impossível, sustenta nossos passos e nos resgata quando vacilamos. O milagre não foi apenas Pedro andar sobre as águas, mas Jesus nunca ter deixado Pedro afundar. É assim também com cada um de nós hoje. Em seguida temos 3.2. Pedro sair da prisão milagrosamente. A libertação de Pedro, narrada em Atos 12, revela uma verdade profunda e poderosa. Quando a igreja se une em oração, o céu se move em nosso favor. Diante da ameaça iminente de Herodes Agripa, que já havia executado Tiago e agora planejava o mesmo destino para Pedro, a comunidade cristã não recorreu a armas ou estratégias humanas. Em vez disso, eles se ajoelharam, enquanto Pedro dormia, acorrentado entre soldados e trancado atrás de portões de ferro. Uma batalha invisível era travada em outro plano. A batalha da intercessão perseverante. Foi precisamente nesse cenário, no limite da capacidade humana, que a intervenção divina se manifestou de forma espetacular. O texto bíblico destaca que a igreja orava contínua e intensamente. Atos 12. 5. Essa não era uma prece casual ou desanimada, mas uma súplica fervorosa, alimentada pela fé e por uma dependência total em Deus. Em resposta direta a esse clamor, Deus enviou seu anjo. A intervenção não foi parcial. O anjo não apenas soltou as correntes dos pulsos de Pedro, mas o guiou passo a passo, atravessando cada barreira, até que ele estivesse completamente livre nas ruas da cidade. Essa é a maneira como Deus opera. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar, quebra correntes que pareciam inquebráveis e conduz seus filhos por caminhos de libertação que desafiam toda a lógica. Tiago nos ensina que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Isso significa que uma oração sincera, alinhada com a vontade de Deus, produz resultados que transcendem a compreensão humana. A igreja orou e Deus respondeu no momento mais crítico possível. Na noite anterior,
a execução de Pedro. Muitas vezes, Deus parece agir no último minuto, não por atraso, mas para demonstrar seu poder soberano e fortalecer a fé daqueles que confiam nele. Esta história é um lembrete eterno de que nenhuma corrente é forte o suficiente, nenhum governante é poderoso o suficiente, e nenhuma prisão é segura o suficiente para impedir o agir do Senhor. Quando o povo de Deus ora, recursos celestiais são mobilizados, anjos são despachados, portas se abrem e sentenças de morte são transformadas em testemunhos de vida. Assim como a igreja primitiva, somos chamados a persistir em oração, confiando plenamente que para Deus não existem impossíveis. A trajetória de Pedro é uma prova viva de que Jesus não chama os perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a serem transformados por seu poder. O mesmo homem que em seus impulsos negou a Cristo por medo, tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus, não por mérito próprio, mas porque se permitiu ser moldado e revestido pelo Espírito Santo. O simples pescador da Galileia foi elevado a apóstolo, um pilar da igreja primitiva e uma testemunha corajosa da ressurreição de Jesus. Sua vida demonstra que a fraqueza humana, quando entregue a Deus, torna-se o palco para a manifestação da força divina. Assim como Pedro, cada um de nós é convidado a abandonar as correntes do medo, da dúvida e do passado. Somos chamados a confiar no Mestre e a permitir que o Espírito Santo nos preencha com coragem, autoridade e um propósito renovado. A metamorfose de Pedro serve como um lembrete inspirador de que Jesus não nos vê apenas como somos hoje, mas enxerga o potencial extraordinário do que podemos nos tornar quando nos rendemos completamente à sua vontade. Ele tem o poder de pegar vidas comuns e torna-nas extraordinárias para a sua glória, transformando pessoas antes anônimas em colunas firmes da fé, que refletem o poder de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e redenção.